Oi, Stars, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar reagindo a histórias de terror que vocês me mandaram no meu post que eu fiz na minha comunidade por um especial de 29, 30, 31, 32 e 33 mil inscritos, gente. Me perdoem por não ter feito antes, porque deu um baita problema e não deu pra mim fazer. Mas chega de enrolação e vamos pro vídeo. Bom, gente, eu fiz o seguinte, eu fui lá na minha comunidade e escrevi basicamente pra vocês escreverem histórias de terror que já tinham acontecido com vocês, pra mim reagir aqui nesse vídeo, né, gente? E eu simplesmente ganhei muitas e muitas histórias muito grandes, e eu vou ler todas aqui com vocês e vamos ver a nossa reação. Tomara que a gente não fique com medo, tá? Porque senão eu vou ter que dormir de luz acesa no meu quarto, gente, eu não quero. Bom, gente, a primeira história é da Bia e eu vou ler aqui com vocês a história dela e depois eu falar o que eu achei, tá bom? Então vamos começar. Uma vez, quando eu tinha uns 8 ou 9 anos de idade, aconteceu uma coisa bem bizarra quando eu fui dormir. Eu fui pro meu quarto dormir porque já era mais de 10 horas. Aí eu deitei e um pouco tempo depois eu dormi. Eu tava sonhando meus sonhos bem aleatórios como sempre. Até que meu último sonho foi bizarro. Começava com meu pai saindo de casa para trabalhar em um caminhão, sendo que ele nem trabalha com isso. Bom, gente, percebemos aqui que o sonho já começou bem bizarro, porque o pai dela não trabalhava com isso e ela sonhou. Mas vamos continuar. E era bem tarde da noite, lá para umas 11 horas da noite. Aí ele estava dirigindo até que escutou um barulho no caminhão e ele disse: "O caminhão vai explodir." Gente, como assim? Nossa, que aleatório. Só que o caminhão ia explodir atrás, não na frente. Mas ele pensou que ia explodir todo o caminhão. Então ele pulou pela janela, meu Deus, bateu com a cabeça e acabou morrendo. Gente, uma pausa aqui. Eu realmente fiquei muito assustada com isso. Mas tudo bem, gente, vamos prosseguir. Meus pais estavam conversando sobre alguém que morreu de acidente, e quando eu olhei a informação, aconteceu exatamente a mesma coisa com um cara, na mesma hora do sonho, às 11 horas da noite. Gente, que história foi essa? Eu tô arrepiada, gente. Sério, que medo. Eu também já... Não, eu nunca sonhei... Não, nunca sonhei, gente, com isso. Mas, Bia, assim, de verdade, eu achei esse sonho bem macabro. E eu ficaria com muito medo se fosse eu que tivesse sonhado. Mas, assim, muito assustador. Eu gostei muito da sua história. Vamos pra próxima. Essa outra história é da Bia, gente. Mas não é da mesma Bia que contou a outra história, tá? Então, vamos começar. Um dia... minha amiga foi no meu prédio e fomos na quadra de lá. Estávamos brincando do lado de fora da quadra e a bola caiu lá embaixo. E lá embaixo é a garagem. Nossa, gente, muito medo. Fomos até a garagem morrendo de medo porque a garagem é assustadora. Ai, gente, já não ia. Eu já não ia, tá, Bia? Nossa, já tô ficando arrepiada aqui. Lá na quadra tem uma portinha de brinquedoteca. Eu fui mostrar a brinquedoteca pra ela e tals. Daqui a pouco, escutamos umas batidas na parede da biblioteca, bem alto. Gente do céu. E só tava eu e ela lá. Lá na biblioteca tem vários bebês, bonecas e uns brinquedos. A gente se olhou e perguntamos: "Tu ouviu isso?" Gente do céu. Daí, depois de novo, saímos e fomos para a garagem, para ir para minha casa. Na garagem, ao caminho da portinha que tem o elevador, escutamos um choro de bebê bem alto. Gente, e só tinha vocês? Ai, meu Deus, que macabro, eu tô muito arrepiada. Saímos traumatizadas e se mijando de medo. Meu Deus, Bia, que traumatizante. Eu realmente fiquei muito assustada. E se eu fosse você, eu não teria coragem, tá? Eu deixaria lá, eu voltaria pra Thais, morrendo de medo, e compraria outra. Tipo assim, não pensaria duas vezes em fazer isso. A próxima história é da Thay. E, gente, pelo visto, ela colocou letras em maiúsculo, então vai dar bem terror na gente, né? Vai ser bem terror. Então já fiquem preparados. Vamos lá.
Um dia eu tava na escola e eu e minhas amigas fomos brincando de Charlie Charlie. Quando a gente começou a brincar, o lápis estava girando muito, tipo, sempre respondendo direitinho as nossas perguntas. Nós éramos 3 e a gente começou a pedir para sair da brincadeira e sempre caía no não. A gente já estava preocupada e de uma em uma ele deixou sair. Quando eu cheguei em casa, eu já tava de noite e minha mãe pediu para eu buscar o celular dela no carregador que estava na cozinha. Aí, quando eu tava tirando o celular, eu escutei uma voz bem abafada chamando meu nome. Só sei que eu corri depressa pra sala, de volta. No outro dia, minha mãe disse que ia no mercado e eu fiquei sozinha lavando a louça. Aí eu escutei algo caindo no meu quarto. Quando eu entrei, minha boneca estava lá sentada no chão, de frente para a porta, olhando para mim. Eu peguei o meu celular e corri para fora até minha mãe chegar. Quando ela chegou, a minha boneca estava no armário. Meu Deus, tá aí. Meu Deus. Mas tipo assim, não sei, mas é bem estranho, porque você tava brincando de Charlie Charlie, né? Beleza, mas Charlie Charlie não tem muito a ver com boneca, então isso que deixou a história mais assustadora e macabra. Então, eu já estou, assim, muito assustada, mas, assim, vamos pra próxima, né, gente? Fazer o quê? Eu fui inventar de fazer esse vídeo. Próxima história é da Elisângela, e, gente, é uma história bem curtinha, então tá tudo bem. Um dia, quando eu era bem pequena, eu fui pra casa da minha avó. Aí fiquei esperando minha amiga chegar pra brincar comigo. Ela sempre vai lá. Ela chegou e a gente teve a brilhante ideia de ir na casa abandonada. Já começou muito mal. Ai. A gente entrou e do nada a gente começou a ouvir barulhos estranhos e só tinha gente na casa. Aí os objetos começaram a se mexer e a gente saiu correndo. Foi bizarro. Gente, isso me lembrou muito aquela história, gente, tipo assim, do nada, tirei isso do fundo do baú. Aquela história do Gato Galáctico, que eu assistia quando eu era pequena. Tinha uma história do Gato Galáctico que ele ia pra casa abandonada às 3 horas da manhã. E lá ele escutava, tipo, muitos gritos e muitas coisas estranhas. E ele saiu correndo, tipo, muito assustado. E eu lembrei disso nessa história. Então, muito obrigada, Elisângela, porque você me fez lembrar do Gato Galáctico antigo. A próxima história é da Star Shinobu Mi. Então vamos lá. Tava eu e uns 5 seres na minha escola e resolvemos brincar de Charlie Charlie no recreio. Já começa ruim, verdade? Aí o abestado do meu amigo perguntou: Charlie Charlie, você está aí? E o lápis mexeu pro sim. Só que em vez de parar a brincadeira, a gente continuou. Já piorou. E perguntaram assim: Charlie, Charlie, você é do mal? Alguma coisa do tipo. E o lápis deu uma leve mexida pro sim. O clima pesou na hora. É verdade, deu pra perceber. E de novo perguntaram: Charlie, Charlie, você é do mal? Eu mandei calarem a boca na hora, mas ninguém me escutou. Mas como sou fofoqueira, continuei ali. Aí perguntaram: Charlie, Charlie, você é uma alma? Pra quê? Verdade, pra quê mesmo, né, gente? Por que falar isso? O lápis mexeu de um lado para o outro até que o povo parou morrendo de medo, né? Não, mas todavia, entretanto, eu vi a diretora meti o pé. Não, calma. Meti o pé. No final, todo mundo se lascou, menos eu. Essa foi a Little História. História muito linda. Você viu a história, você contou pra diretora e eles se deram mal. Ainda bem, né? Porque invocar espíritos não é legal, tinha que ter uma punição mesmo. A próxima história é da Naná Conteúdos. E vamos começar. Uma vez eu fiquei sozinha em casa porque meus pais e minha irmã tinham ido vacinar minha cadela. Já começou muito bem, viu? Daí eu comecei a ouvir minha mãe e minha irmã me chamarem. Fiquei com bastante medo. Então fui ver no quarto porque estava vindo de lá. Só que não tinha nenhum ser humano. Eita, então era um alienígena. Como eu estava sozinha, eu me tranquei no pior lugar possível, banheiro. Oh, meu Deus, que adorável. O banheiro, eu não me esconderia no banheiro. Eu particularmente me esconderia
Tô brincando, não me esconderia em lugar nenhum, eu saí da casa. De verdade, ia pra casa de alguma amiga, sei lá, faria qualquer coisa, mas não ficar dentro dessa casa. Mas quando meus pais chegaram, eu falei tudo e eles só ignoraram. É isso, adiós. Uma história bem soft, bem linda, bem perfeita, mas o triste é que seus pais ignoraram. Mas eu acredito, tá, em você. Só acho que você deveria ter saído da casa depois disso. Mas é isso. Bom, gente, eu reagi às histórias, né? Porém, eu deixei o melhor pro final. Agora é minha vez de contar pelo menos umas 2 histórias. Não, só uma, né? Bom, gente, vou começar a contar minha história, tá? Gente, tipo, ela não é muito, como é que se diz? Tipo normal, sabe? Mas, não é que é normal, ela aconteceu recentemente. E isso é bem assustador. Vamos começar a história, né, galera? Foi assim. Eu estava aqui. Eu estava. Já era umas meia-noite. Eu costumo dormir meia-noite, né, gente? Aí eu tava assistindo. Aí minha mãe falou que já tava na hora de dormir. Beleza. Eu, de boa, peguei lá, fui deitar, deitei. Escova dente, né? Deitei. Tudo bem. Aí, do nada, tipo, eu acordo 5 horas da manhã. Foi 5 horas da manhã. Tipo, do nada, eu não costumo acordar esse horário. Eu acordei do nada esse horário e as luzes da casa estavam todas acesas. Pelo menos a luz da cozinha e a luz da sala estava acesa. Eu fui ver o que tinha acontecido e minha mãe estava assustada. Aí eu perguntei pra ela o que tinha acontecido. Aí ela falou que tinha escutado passos, tipo, da minha irmã indo pra lá. Porque minha irmã é pequena e ela tinha escutado passos, tipo, tinha uma criança pequena andando e indo pra lá. Minha mãe achava que era minha irmã, alguma coisa tinha acontecido, minha mãe achava que era minha irmã. E quando ela chegou lá, e quando ela olhou, ela ficou esperando minha irmã falar com ela, entrar no quarto, mas a minha irmã não apareceu. Aí ela levantou e foi ver o que tinha acontecido. Quando ela veio aqui pro quarto, a minha irmã tava dormindo e eu também. Aí, tipo, ela foi beber água, ela até foi comer, tomar café da manhã. A essa hora, porque ela ficou assustada. Aí ela me contou isso. Só que meu pai levou na brincadeira e começou a falar assim. Assim, ele, tipo, estendeu a mão e ficou off the king, the power, the man, and the bastard, the king, the fairy, the night. Eu sei que isso parece brincadeira, mas não é brincadeira. Minha mãe falou pro meu pai não fazer isso, porque, sei lá, ela só falou pra ele não fazer. Aí ele parou de fazer isso e tudo bem. Na outra noite, eu acordo 3 horas da manhã, escutando o barulho do chuveiro ligado. Eu falo pra minha mãe que o chuveiro tá ligando. E aí ela vai lá junto comigo pra parar de fazer o chuveiro ligar. Ela abriu e fechou de novo. E o chuveiro tava saindo, tipo, muita água, sendo que ninguém tinha feito nada. Minha mãe tava dormindo, eu também escutei o barulho do chuveiro ligando e eu simplesmente falei pra minha mãe que tava assim, e ela foi lá fechar o chuveiro comigo. No outro dia, quando tava de noite de novo, minha mãe, dessa vez não fui eu, acordou às 3 horas da manhã e o chuveiro estava ligando e desligando de novo. Tipo, do nada. E aí ela foi lá, desligou e tudo mais. E o mais bizarro acontece agora. A minha mãe, no outro dia, falou que era pra mim dormir. E, tipo, ela não deixa pra gente dormir meia-noite. Tipo, 10 horas, 11 horas já era pra estar deitado na cama pra dormir. Aí minha mãe foi trancar a porta da casa. Ela foi trancar a porta, deixou a porta extremamente trancada. Aí eu tava escovando meus dentes e as luzes da casa já estavam meio apagadas. Só a do meu quarto tava acesa e a do quarto da minha mãe. Beleza. Eu terminei de escovar meus dentes e eu fui deitar. Só que, do nada, quando a minha mãe tava lá no quarto, junto comigo, porque ela tava escovando o dente da minha irmã, a fechadura da porta que ela tinha acabado de trancar começou a, tipo, alguém querer abrir. Tipo, fazer barulho de abrir. Meu pai levantou da cama e foi ver o que tinha acontecido. E não tinha ninguém lá fora, mas mesmo assim tinha feito barulho de tranca, tipo, como se estivesse tentando abrir. E isso, gente, me assustou de uma forma tão... Tipo assim, eu fiquei tão assustada. Eu fiquei tão assustada, mas tão assustada, gente. Que, tipo assim, não tá escrito. Tanto que eu fiquei assustada. Mas foi recentemente. Tem uma semana atrás que isso aconteceu. Essas coisas aconteceram... Foi de segunda, terça, quarta e quinta. Isso aconteceu.
E, tipo, do nada, só parou na sexta. E ainda bem, glória a Deus, que não tá acontecendo isso de novo. Mas eu fiquei muito assustada. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo. E se vocês quiserem, a gente pode fazer parte 2 desse tipo de vídeo, se vocês gostarem. Então, esse foi o vídeo. Eu amei muito a história de vocês. Foi muito, muito legal. E tchau, tchau!